Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu nome é Silvio Franco, sou leigo católico nesse canal Palavra Viva, para partilharmos mais uma vez o Evangelho. O Evangelho dessa terça-feira, dia 19, a 20ª semana do tempo comum, por sequência ao capítulo 19, hoje versículo 23 a 30. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê a unção, nos dê a graça de ouvirmos e que essa palavra possa produzir fruto de conversão em nossa vida. Que ela possa produzir o que ela anuncia. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que interceda por nós, para que a palavra produza em nós frutos de conversão, de santidade. Diz assim o Senhor: Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram: Quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhe disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse: Olhai, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje damos sequência, o texto continua aquele de ontem do jovem rico, que quer seguir Jesus e diz o que deve fazer para ser perfeito. Então Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos. Ele diz: isso já cumpre. Então vai, vende tudo, dá aos pobres e segue. O jovem era rico, possuía muitos bens, não quis seguir Jesus e foi embora triste, diz o texto. Bom, então Jesus faz um alerta para nós: o perigo das riquezas. Não proíbe de termos riqueza, não. Tem ricos que fazem bem ao mundo, fazem bem também à sociedade, mas é o perigo de como ter, o perigo das riquezas de seduzir o nosso coração. Então, a riqueza sempre é um perigo, sim, para a nossa salvação. Tivemos santos que foram ricos, que partilharam, que ajudaram, mas é sempre para nós um perigo. Por quê? Porque corremos o risco de deixar de colocar nossa confiança no Senhor para colocar nos bens, de passarmos a sermos apegados, viver o medo de perder, e começamos, ao invés de possuir, sermos possuídos pelo aquilo que nós temos. Então, alerta: é perigoso a riqueza. Não é fácil viver na riqueza e ao mesmo tempo ser santo, ao mesmo tempo ser justo, honesto, desapegado. Ter sem ter não é fácil. É preciso de uma graça. Então, sempre os alerta sobre o perigo das riquezas. E então, diante disso, os discípulos falam: mas Senhor, se é assim, então, quem vai poder salvar? E então fica uma outra reflexão para nós, de que a salvação é graça, é um dom de Deus. Não se pode comprar a salvação. Não se ganha a salvação porque eu tenho coisas e agora eu faço atos de caridade, porque partilho, porque ajuda. Hoje, por exemplo, em voga as obras sociais, todo mundo faz obra social, mas não salva ninguém, isso não salva. Porque a salvação é uma graça. É Deus que realiza em nós pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos e aceitamos essa salvação, vê a nossa fé em Jesus. Pela fé em Jesus somos salvos. E é claro, a fé nos leva à prática das obras de caridade, das obras de misericórdia. Uma fé de vida praticada, diz Tiago. A fé sem obras é morta. Então a fé tem que se ver na oração,
na vida sacramental, no desapego, nas obras de caridade temporais e materiais. São as obras da fé, mas não são as obras que nos salvam. As obras é o nosso sim, a salvação que recebemos gratuitamente do Senhor. É uma graça também as obras em nossa vida. Aí Pedro toma a palavra, já diz, nós deixamos tudo e seguimos ao Pedro. Ainda está pensando em receber alguma coisa nesse mundo. E Jesus diz para ele, não. Então Jesus fala que a recompensa para aqueles que o servem, para aqueles que realmente vivem a fé, é a glória do céu. É quando o Senhor vier, que todos aqueles que creram e perseveraram na fé vão alcançar a glória dos céus. E essa é a recompensa que o Senhor tem para nós. Aqui esse chamado de largar tudo é específico. Jesus fala dele para aqueles que têm, são chamados realmente, os religiosos, religiosas, sacerdotes, aqueles que são chamados para um segmento mais próximo do Senhor, para poder realmente abrir mão de família, pai, de mãe, de filhos, para dedicar-se a obra do Senhor. São necessários a obra. Mas e nós leigos? Nós leigos não somos chamados a deixar pai, mãe e filhos. Somos chamados a amar a Jesus acima de tudo. E com o amor de Jesus, com o amor de Cristo, amar o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos, mas colocando sempre Jesus em primeiro lugar. Mas não é deixar a família, mas colocando Jesus como centro, o mais importante. Se aplica a nós, leigos. Mas é importante aqui também ficar no nosso coração, é que essa palavra para nós, ele diz assim, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Para nós, leigos, é importante isso aqui, não no sentido daquilo que de ter deixado tudo, mas a causa pela qual nós fazemos. A causa pela qual nós vivemos nossa vida no matrimônio, com os filhos, no trabalho, a causa pela qual nós servimos a igreja. Jesus disse que a causa é o nome dele. Então, por causa de Jesus, nós buscamos viver santidade no matrimônio, no trabalho, com os filhos, vivemos a fé, nos renunciar a nós mesmos, mas a causa sempre é Cristo. É por Ele, para Ele e nele. Quando nós rezamos sempre a Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nele nos movemos, somos, existimos, diz o apóstolo São Paulo. Então é preciso nós sabermos que a causa da minha vida precisa ser Cristo. Se não for Cristo, se a nossa causa, o sentido da nossa vida não é Jesus, se não é por Ele que nós fazemos as coisas, não é por Ele que nós rezamos, servimos, nós deixamos a fé, nós não vamos chegar no fim da nossa vida, como diz São Paulo, cheguei no fim, terminei a corrida, guardei a fé. Precisamos colocar Jesus como centro. A causa da nossa vida precisa e deve ser Jesus. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor então a graça de crer no Senhor e fazermos tudo por causa dele, pensando nele. Dificuldades, problemas que nós tivermos, por causa de Jesus vamos fazer. Por causa de Jesus, perdoar, amar, partilhar, ter paciência,